Olá, queridos irmãos, bem-vindos ao devocional da Organização Mulher Cristã em Missão da Primeira Igreja Batista de Manaus. Falará para nós neste momento a nossa querida irmã Carla Juliana Melo, coordenadora estadual da Organização Mulher Cristã em Missão. Abordará o tema realizando. Oremos, irmãs. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela Tua misericórdia sobre nossas vidas. Neste momento, Pai amado, colocamos nas Tuas mãos as pessoas que estão passando por dificuldades físicas, espirituais, emocionais e financeiras. Deus, cuida das famílias que estão passando por tantas tribulações, tanta dificuldade nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, Senhor. Tenha misericórdia da vida de cada uma delas. Pedindo, Deus amado, que o Senhor possa visitar agora cada doente nos hospitais, em suas casas, Deus amado. Passa com teu bálsamo de cura em cada um desses doentes. Pedimos também pelos médicos e enfermeiras que têm dedicado tanto tempo e amor pelas vidas das pessoas que estão sobre as suas mãos. Senhor, renova suas forças. Renova seu ânimo, sua disposição, Deus amado, de continuar cuidando dos seus. Pai, te pedimos também pelas mulheres, Deus. Nos ajuda mesmo a levantar um clamor diário por nós mesmos, pelas mulheres que estão passando por tantas dificuldades, Deus. Que nós, como tuas filhas, Senhor, possamos ser luz onde quer que estejamos. Nos ajuda, Senhor amado. E muito obrigado pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Te damos graças não porque merecemos, mas porque Tu tens um grande amor sobre nossas vidas e te agradecemos por isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo.
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Olá, mulheres da PIB de Manaus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nessa tarde, nós vamos meditar num artigo da nossa revista Visão Missionária do segundo trimestre de 2021. E o tema desse artigo é Realizada e Realizando. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Você se acha uma mulher realizada? Nós vamos ver agora a história de Priscila. Você conhece a história de Priscila? Priscila é uma mulher cuja história encontra-se em Atos capítulo 18. Nós vamos ver que não há muita menção a respeito da vida de Priscila. Sabemos algumas coisas a respeito dela, mas o pouco que a Bíblia menciona fala muito a respeito de quem ela era. Diz assim a palavra do Senhor em Atos capítulo 18, os versículos de 1 a 4. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles. E ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. A primeira coisa que a Bíblia menciona a respeito de Priscila é que ela era casada com Áquila, um judeu. Eles moravam em Roma e por conta do decreto de Cláudio, eles foram obrigados a deixar Roma e vão para Corinto. Em Corinto, eles conhecem Paulo, eles encontram, quando Paulo chega lá, encontra com eles. E por eles terem o mesmo ofício fazendo tendas, eles passam a trabalhar juntos e Paulo fica hospedado na casa deles. Mais à frente, no versículo 18 e 19, diz assim: Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porém, porque tomara voto, chegados a Éfeso, deixou-os ali. Então, aqui nesse texto que acabamos de ler, diz que Paulo, depois de ter ficado um tempo em Corinto, foi para Éfeso, levando Priscila e Áquila, e deixou Priscila e Áquila em Éfeso. Em Éfeso, no mesmo capítulo, no versículo 26, vai dizer que Apolo, que era um pregador eloquente, estava pregando na sinagoga e Priscila e Áquila ouvem Apolo pregar e diz que eles perceberam que Apolo só conhecia o batismo de João. Então Priscila e Áquila chamam Apolo, aproximam-se de Apolo e com mais exatidão eles lhe expõem o caminho de Deus, ou seja, eles ensinam a Apolo aquilo que ele ainda não sabia. Então, nesse texto é o que nós temos a respeito da vida de Priscila e Áquila. Em Romanos, Paulo vai saudar, está enviando uma saudação e diz que Priscila e Áquila eram cooperadores dele e que Priscila e Áquila haviam arriscado a vida deles por causa de Paulo e que havia uma igreja que se reunia na casa deles. E esse texto encontra-se em Romanos capítulo 16, versículos 3 e 5. Então, o que nós podemos perceber é que se fala pouco a respeito da vida de Priscila, mas o pouco que fala diz muito a respeito dela. A primeira coisa que chama a atenção
justamente por ela ser pouco mencionada. E o que se menciona a respeito dela era algo que ela fazia cotidianamente. E eu aprendo com Priscila que a minha vida cotidiana, ela fala muito ao meu respeito. Aquilo que eu faço, as escolhas que eu faço, o meu comportamento, diz muito a respeito de quem eu sou, daquilo que eu creio e do meu caráter. Priscila, a gente sabe pouco da história dela, mas o que sabe fala muito a respeito de quem ela era. A gente não precisa, minhas irmãs, que falem a respeito de nós. A gente não precisa de holofote sobre a nossa vida. A nossa vida, ela precisa falar por ela mesma, nas nossas atividades cotidianas. Quando eu limpo a minha casa, quando eu cuido do meu marido, quando eu sirvo aos meus irmãos na igreja, no ministério, naquilo que o Senhor trouxe para as minhas mãos. Então, a minha vida, o meu trabalho, o meu estudo, a forma que eu me comporto, isso é que deve falar a meu respeito. Eu não preciso que as pessoas falem de mim, que a minha própria vida fale quem eu sou. O nome dela, de Priscila, é sempre mencionado junto com o do seu marido. E é interessante a gente observar que na maioria das vezes o nome dela é mencionado primeiro. Isso talvez possa denotar que ela tinha um destaque na liderança. Independente dela ter destaque ou não na liderança, a gente percebe que os dois estavam sempre juntos. Priscila era muito companheira do marido, trabalhava com ele, fazendo as tendas, servia junto com ele na igreja, na igreja que se reunia na casa deles. Aonde eles iam, quando eles saíram de Roma, saíram junto. Foram para Éfeso, depois voltam para Roma, estão sempre juntos. Eles tinham o mesmo propósito, eles tinham o mesmo ideal. O que eu aprendo aqui com Priscila, eu quero ler para você que eu escrevi, é que aprendo a caminhar junto com meu marido, mesmo que ministerialmente eu me destaque mais. E isso não era empecilho para estarem juntos, servindo, e certamente para a submissão de Priscila a seu esposo. Nós vemos que, independente do destaque que ela tivesse em liderança, isso não era empecilho para que os dois estivessem juntos, servindo juntos. Outra coisa que destaca na vida de Priscila é que ela era hospitaleira. Eles tinham uma igreja que se reunia na casa deles. Paulo ficou muito tempo com eles e outros também se hospedaram na casa deles. Então nós vemos que ela era uma mulher que ela tinha o dom da hospitalidade, que ela tinha prazer de acolher, de receber os outros em sua casa. Ela era uma mulher discipuladora. A gente vê isso quando menciona que Apolo estava pregando e eles perceberam uma falta de conhecimento de Apolo em determinada área. Eles chamaram Apolo e creio que com muito zelo, né, que diz aqui que tomaram consigo, ou seja, trouxeram ele e expuseram com mais exatidão o caminho de Deus. Então eles tinham esse cuidado, essa preocupação de estar ensinando, discipulando aqueles que eles pudessem compartilhar, que ela pudesse compartilhar as verdades que ela já conhecia, tanto ela quanto o marido. E você vê que ela sempre junto do marido. Outra coisa que se destaca é que ela era trabalhadora. Ela, certamente, por receber a igreja em sua casa, ela tinha que cuidar das coisas em casa. Quando tinha pessoas hospedadas na casa dela, ela tinha que cuidar. E, além disso, ela trabalhava ainda com o marido fazendo tenda. Então, ela também se destacava como trabalhadora. E vemos também que ela era corajosa, porque Paulo diz que ela e o marido arriscaram sua própria vida por causa dele. Então, nós vemos que era uma mulher corajosa. E a gente sabe que naquela época, para ser cristão, de fato era preciso coragem. Era necessário que a pessoa fosse um cristão genuíno, porque ser cristão naquela época era arriscar a própria vida.
era ser perseguido. Então, nós vemos que Priscila também era corajosa. E o que é interessante a gente observar é porque naquele tempo as mulheres elas não eram contadas. A gente sabe que a mulher ela não tinha papel de liderança. E tanto Paulo quanto Áquila deram oportunidade de Priscila, com os dons e talentos que Deus tinha dado a ela, nas suas atividades cotidianas, ela era ser valorizada. Hoje, minhas irmãs, eu e você, o Senhor tem nos dado dons e talentos. Talvez nós não tenhamos os mesmos dons e talentos e não nos destaquemos como Priscila se destacou. Mas certamente o Senhor nos chama para sermos relevantes e realizarmos aonde Ele tem nos plantado. Nós somos instrumentos do Senhor neste tempo, um tempo atípico que temos vivido de pandemia, mas é um tempo onde nós mulheres podemos ser frutíferas e realizarmos para o nosso Deus. Mesmo com a nossa vida cotidiana, como nós vimos na vida de Priscila, ela não fez nada sobre, que a gente possa dizer assim, de sobrenatural. Ela era companheira, ela era uma esposa, ela era serva, ela trabalhava, ela cuidava da casa, mas a vida, o que ela fazia, certamente ela fazia para a glória de Deus. Por isso que se destacava. Então eu e você, quero desafiar a mim e a você, com os dons e talentos que o Senhor tem nos dado, a sermos mulheres realizadas. O que é uma mulher realizada? Quando eu penso numa mulher realizada, é uma mulher que vive a vontade de Deus para a sua vida. Priscila vivia a vontade de Deus para a vida dela. Ela era esposa, acompanhava o marido, tinha seus afazeres diários, assim como eu e você. Podemos ter rotinas diferentes, mas se eu e você vivermos a vontade de Deus para a nossa vida, que é boa, agradável e perfeita, nós seremos mulheres realizadas. E mulheres realizadas, em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, são mulheres que realizam. Porque uma mulher que vive a vontade de Deus é uma mulher que dá fruto. Isso me lembra um texto que eu gosto muito que diz: é como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhas não caem, o fruto dá na estação própria e tudo quanto faz prospera. Amém? Que você aprenda com Priscila e seja uma mulher realizada e realize aonde o Senhor tem plantado para a honra e glória dele. Amém? Que Deus abençoe todas nós.